Entre o caos e o cosmos, o arquétipo do inimigo interior, a travessia que nos torna inteiros. Chegamos ao final desta travessia, mas será mesmo o fim? Ou será o exato ponto em que a consciência dá um passo adiante e tudo o que parecia ruína se revela alicerce? Neste episódio, descemos juntos às profundezas do inconsciente, tocamos feridas, enfrentamos monstros, olhamos no espelho do inimigo interior, vimos máscaras caírem, símbolos se erguerem, mitologias se entrelaçarem com nossas histórias mais íntimas. Mas agora é hora de unir todos esses fragmentos e compreender o que realmente atravessamos. Sim, atravessamos a nós mesmos. E quando se caminha por dentro da alma, não se volta igual. A estrutura que suporta o caos. Logo no início, falamos do caos. Esse campo escuro, fértil e assustador, onde a ordem do ego se desfaz. Falamos de como, dentro de cada um de nós, vive uma contraposição, uma força que nos desafia, nos perturba, nos fere, mas também nos empurra à maturação. Um adversário arquetípico, um oponente sagrado. Jung dizia que o self, essa instância de totalidade, usa justamente o conflito para nos despertar. Como se dissesse: você ainda não é inteiro, vá mais fundo. E assim, os inimigos surgem, internos, externos, simbólicos. O caos é o pano de fundo da criação psíquica, mas só se torna destrutivo quando é evitado, negado, reprimido. Quando olhado nos olhos, ele se organiza, não como um sistema, mas como uma dança, um movimento, uma espiral. E foi assim que este episódio se desenrolou em espiral, tocando camadas do ser, descendo ao subsolo da psique, voltando com as mãos sujas de símbolos. A sombra e o encontro com o desconhecido. A sombra, essa figura tão mal interpretada, não é vilã nem inimiga. É o que foi deixado de lado para trás. Recalcado, rejeitado. É o talento não vivido, o desejo negado, a dor esquecida, a coragem abafada, a fúria justa, o amor reprimido. Confrontar a sombra não é tornar-se sombrio, mas deixar de ser unilateral. Quando o inimigo interior se apresenta, em sonhos, em conflitos, em sintomas, ele está chamando por um olhar, por um reconhecimento, e quando é reconhecido, ele muda de papel, de demônio para guia. É o mito de Hércules, que ao lutar com a serpente percebe que ela guarda a entrada para o templo. O de Buda, que encara Mara, o senhor da ilusão, e o desarma com compaixão. Quantas vezes você tentou destruir o que precisava apenas ser escutado? O inimigo, como arquétipo transformador. O arquétipo do inimigo é, no fundo, um convite à transformação. Ele aparece em sonhos como um perseguidor, um assassino, uma figura opressora. Na vida, como aquele colega difícil, o familiar controlador, o parceiro que ativa todas as suas feridas, mas, por trás dessas imagens, está um mestre escondido. O inimigo interior é o guardião do tesouro. Como nos contos de fadas, onde o dragão guarda o ouro, não para destruí-lo, mas para testar o valor de quem o deseja. Se o herói foge, o ouro permanece perdido, mas se ele enfrenta, o dragão revela o seu segredo. E o ouro é sempre o mesmo, o reencontro com a alma. As imagens que falamos, os silêncios que sentimos. Neste episódio, você viu imagens simbólicas se desenharem no ar.
o labirinto, a serpente, o espelho, o guerreiro ferido, a deusa que desce ao inferno. Cada símbolo tocado aqui tem um poder. Ele nos fala sem palavras, ele desperta algo adormecido. Ele dá forma ao que sentimos, mas não sabíamos nomear. Esses símbolos não são apenas histórias antigas, são espelhos vivos e cada um deles revelou que o inimigo não está lá fora, está em nós e mais ainda é parte de nós. Mas há um segundo choque, não somos apenas vítimas dele, somos criadores dele. Criamos os nossos monstros quando recusamos a complexidade, quando fingimos ser apenas luz, quando negamos nossos afetos mais densos, quando obedecemos cegamente a persona e enterramos a alma. E é aí que o verdadeiro inimigo surge, o ego inflado, que se julga bom demais para se contradizer. Da projeção à reintegração. No auge da crise, projetamos, jogamos nos outros o que não conseguimos ver em nós. Mas a projeção é também um convite. O outro, com toda a sua carga, espelha uma parte nossa que grita para ser vista. Quando entendemos isso, a vida muda. O outro deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um espelho em movimento. E o que é mais bonito? Começamos a nos tornar responsáveis pelo que sentimos. Passamos do culpar ao acolher, do combater ao dialogar, do dividir ao reintegrar. Esse é o caminho da maturidade psíquica, da consciência integral. A reconciliação, o altar da inteireza. Você se lembra do altar que descrevemos no início do episódio? Aquele lugar simbólico onde luz e sombra se sentam à mesma mesa? Pois esse altar é você. É a sua alma quando para de escolher lados, quando deixa de se dividir entre o que deveria ser e o que é, quando acolhe a complexidade com reverência. A reconciliação é o verdadeiro milagre. E ela não acontece de uma vez. Ela acontece a cada pequeno gesto de consciência. Quando você escuta o que antes calava, quando acolhe uma emoção difícil, quando reconhece uma limitação sem se destruir por ela, quando para de querer ser perfeito e começa a ser inteiro. O legado do inimigo. O que aprendemos com o inimigo interior? Aprendemos que nossa maior dor é também nossa maior mestra. Que não há caminho de individuação sem confronto. Que a alma amadurece nos conflitos, nas rupturas, nas noites escuras. Aprendemos que o caos é fértil, que o confronto cura, que a sombra nos fortalece, que o silêncio nos ensina, e que o maior inimigo não é aquele que nos fere, mas aquele que ignoramos dentro de nós. O chamado final, a obra de si mesmo. E agora? Agora o caminho segue. Você pode escolher continuar fugindo da dor ou pode escolher criar com ela. Pode negar seus opostos ou pode convidá-los a dançar. Pode repetir seus padrões ou pode transformar o seu destino. A jornada não termina aqui, mas você sai diferente, mais lúcido, mais inteiro e talvez mais humilde diante do mistério que você é. Porque no final, o maior poder que você possui não é controlar a vida, é ter a coragem de olhar para dentro dela com os olhos da alma. Você enfrentou o caos, você reconheceu o inimigo, você tocou a sombra, você reencontrou o centro e agora você está pronto para a próxima travessia. Por isso, nos vemos no próximo episódio.
E para você que chegou até aqui e que gostou, você pode curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo.